Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou Alzira Porto, terapeuta, e hoje nós vamos continuar falando sobre como as nossas emoções negativas afetam o nosso corpo. Como que as doenças são geradas no nosso corpo através das nossas emoções, aquelas emoções carregadas de raiva, de ressentimentos, de culpas. Nós já falamos em outros 2 áudios sobre alguns órgãos do nosso corpo que são muito afetados pelas nossas emoções. E agora nós vamos dar prosseguimento. Mas antes de nós começarmos, eu só queria te chamar a atenção para uma coisa. Gente, desabafar com um amigo não é fazer terapia. Por melhor que o seu amigo seja, ele não é um psicólogo, ele não é um terapeuta. Pessoal, cerveja não é medicamento. Teste de internet não é diagnóstico. Depressão não é falta de Deus. Ansiedade, pânico não são pitis. A nossa sociedade tem estado muito adoecida emocionalmente e mesmo depois de uma pandemia terrível que nós vivemos, as pessoas ainda não procuram ajuda profissional. Então, assim, vão malhar e dizem a terapia tá paga, né? Vão no barzinho com os amigos e falam, a terapia tá paga. Mas não é isso, gente. O que nós precisamos de verdade são de profissionais na área da saúde para nos auxiliar. Porque eu tenho gravado aqui tanto sobre doenças, não para falar sobre as doenças, mas para chamar a sua atenção para o seu estado emocional. Porque eu acredito de verdade que as nossas emoções ruins é que criam as nossas doenças. E como que a gente lida com as nossas emoções ruins? Entorpecendo com bebidas? Entorpecendo com festas, com drogas, conversando com amigos que são totalmente parciais ali na opinião, mesmo que o seu amigo seja um psicólogo, por exemplo, naquele momento ele é o seu amigo. Então, gente, eu acredito de verdade que todas as doenças têm um fundo emocional. Por isso, cuidem das suas emoções. Procurem um profissional. Porque é assim que a gente vai melhorar a nossa saúde física, a nossa saúde emocional e até a nossa saúde espiritual, né? Então, assim, vamos olhar com carinho para nós mesmos. Às vezes a gente cuida tão bem do outro, mas da gente, a gente acha que só uma conversa ali num boteco vai resolver, né? É bom, não é ruim não, né, gente? Mas fazer terapia, gente, é muito melhor. E eu posso te garantir isso, viu? Não só como terapeuta, mas também como pessoa que faz terapia há muitos anos, porque é necessário. O terapeuta precisa de um terapeuta, o professor precisa de um mestre, todo professor precisa ser aluno também. Então, nós estamos aqui para sermos ajudados e para ajudar, não é? Só chamando a sua atenção para isso, porque não adianta nada nós falarmos sobre as questões emocionais, como afetam o nosso corpo, como afetam a nossa saúde, e a gente não fazer nada em relação a isso, né? Então, a minha dica, a minha sugestão e o meu pedido para você é procure ajuda.
procure ajuda, mas de um profissional qualificado, de uma pessoa que estudou e que leva muito a sério tudo isso, tá? Então vamos começar, pessoal. Uma pessoa me mandou um direct na rede vizinha, me pedindo para falar um pouquinho sobre tensão pré-menstrual, né? No próximo áudio sobre as doenças. E tem muito a ver, né, a tensão pré-menstrual com o nosso estado emocional. As mulheres aí devem já ter observado isso. Os meses em que nós estamos bem, nos meses em que assim a gente não passou por muitas questões emocionais difíceis, são meses que a gente não tem muita TPM. Já observaram isso? Então, assim, a tensão pré-menstrual, ela está muito ligada com a nossa questão emocional, sim, mas ela também é combinada com um consumo exagerado que a gente tem de açúcar, de leite, de glúten e de álcool também. Então, se a gente passou um mês cuidando das nossas emoções, consumindo menos, né? Eu não vou nem dizer assim, não consumir, porque eu sei que é bem complicado, mas seria o melhor, né? Deixando o açúcar ou consumindo menos o açúcar, o leite, o glúten, o álcool. Gente, olha, não haveria a TPM. Porque o que acontece? Os processos orgânicos femininos, tanto a menstruação como a menopausa, por exemplo, são normais, são naturais, né? Então, assim, vamos viver isso, vamos viver a menstruação durante a maior parte da nossa vida e depois vamos viver a menopausa. E a gente tem que aceitar isso, né? E lembrar que os nossos corpos são belos, são magníficos, são maravilhosos e são sagrados. Então, tudo que eu fizer com o meu corpo naquele mês, tudo que eu semear ali no meu corpo, eu vou colher do meu período menstrual. Então, todo cuidado que eu tiver com o meu corpo, eu também vou colher no meu período menstrual, ou não. Se eu levo uma vida sem cuidados alimentares, sem cuidado nenhum comigo, eu vou colher isso em forma de tensão pré-menstrual. Então, é mais uma forma de o nosso corpo dizer, olha, não está tudo bem. Para um pouquinho, observa aí as suas emoções, observa como você tem levado a vida, né? Continuando aí, gente, vamos lá. Já falamos aí um pouquinho de tensão pré-menstrual. Tá. Lembrei, doenças venéreas. Olha aí, nem ia falar sobre isso, mas já que falamos da tensão pré-menstrual, lembrei das doenças venéreas. Gente, doenças venéreas quase sempre são sinais de culpa sexual, viu? E muitas vezes são inconscientes, tá? Assim, eu diria que 99% das vezes são inconscientes, né? Assim, inconscientemente, a gente acha que não é certo nos expressarmos sexualmente daquela forma, com aqueles parceiros, daquele jeito. E existe aquela culpa ali dentro de nós, lá no fundo. E a gente fica muito mais suscetível a uma doença venérea. E tanto é que, lembrem-se, por exemplo, da herpes, né? Que é uma doença que fica indo e vindo. Para quê? Para nos punir, né? Pela crença que nós temos de sermos maus. Mas é uma crença inconsciente, gente. É uma crença inconsciente, não é uma coisa assim, totalmente, né? Não. Então, a herpes, ela tem a tendência de surgir quando nós estamos emocionalmente desequilibrados, quando a gente está com a nossa imunidade mais baixa.
E aí ela vem para nos dizer, olha aí, ó, você fez coisa errada, você tem que pagar por isso. E esse é o caminho das doenças venéreas de forma geral, tá? Seguinte, gente, o cólon, né? Já que a gente está aí nessa parte do corpo, o cólon, ele é feito para soltar, né? Para mandar embora o que a gente não precisa mais. Então, quando o nosso corpo está num ritmo saudável, ele elimina, né? Ele assimila o que é necessário e ele elimina naturalmente o que não precisa. Agora, quando a gente está cheio de medos, quando a gente tem dificuldade de soltar o nosso passado, isso bloqueia também o nosso desprendimento. E aí, muitas pessoas que sofrem de prisão de ventre, elas são pessoas muito temerosas, que têm muito medo de não ter o suficiente, são pessoas que vivem muito agarradas às mágoas do passado, coisas que aconteceram no passado. São pessoas que não se desfazem de coisas antigas, sabe, coisas que não usam mais, sapatos antigos que não usam mais, mas querem deixar lá no cantinho. São pessoas que ficam em empregos horrorosos, que não se permitem terem muitos prazeres, porque não, esse emprego é seguro, eu vou ficar aqui mesmo fazendo muito mal. Tem muita dificuldade de soltar, de deixar ir, de confiar no fluxo da vida, sabe? Então, se você sofre de prisão de ventre, se pergunte isso. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de deixar as coisas irem, de me livrar do que é velho, do que não me cabe mais, do que não tem mais valor para mim, do que não tem mais significado. E observe que vai vir a resposta e vai ser positiva. Descendo mais um pouquinho aí as nossas pernas, gente. A função das nossas pernas é nos conduzir, não é isso? Então, quando a gente tem problema nas pernas, geralmente nos indicam medo de ir para frente, sabe? Ou relutância, quando a gente está diante de alguma situação. Varizes, por exemplo. Quando a pessoa tem varizes, isso representa que ela fica no emprego, ela fica num lugar, ela fica numa relação, mesmo muito incomodada, mesmo sofrendo muito, ela ainda fica ali. Porque com as varizes, as veias, elas perdem a sua capacidade de transportar a alegria, né? O fluxo da vida. E aí, se você tem problema nas pernas, se pergunte, você está indo na direção que você realmente deseja na vida? Faça essa pergunta para si mesmo. Joelhos, gente, os joelhos eles parecem muito com o pescoço, porque os joelhos eles significam, eles trazem essa significância da flexibilidade, mas os joelhos eles também expressam orgulho, teimosia. Geralmente pessoas que têm problemas nos joelhos são pessoas inflexíveis, mais enrijecidas, sabe? E olha só que interessante, né? De todas as juntas, assim, a mais difícil quando tem problema, a mais difícil de sarar, de curar é o joelho, né? Por quê? Porque nele, além de ter essa questão da flexibilidade, como do pescoço, tem a questão do orgulho, né? O orgulho ferido. Então, assim, é bem mais complicado. Se você tem problemas no joelho, se pergunte onde que você está sendo teimoso,
Onde que você está se recusando a se dobrar? Onde você está sendo inflexível, sabe? E os nossos pés, gente? Os nossos pés, eles têm a ver com a nossa compreensão de nós mesmos, na nossa compreensão da vida, a nossa compreensão do que foi, do que é e do que será. Vocês já repararam os idosos andando? Eles, muitas vezes, assim, os idosos, eles arrastam os pés, né? Como se estivessem com dificuldade mesmo de andar, mas às vezes a dificuldade de progredir, de trazer ideias novas, né? Ficam muito parados no tempo, porque os pés representam isso. Agora observe, tente lembrar aí de uma criança andando. Elas andam saltitando, né? Por quê? Porque elas não têm isso, sabe? A vida é leve, a vida é fluida para elas. A pele, gente, a pele é muito bacana, a pele representa a nossa individualidade. Então, assim, problemas de pele sempre significam que a nossa individualidade está ameaçada, né, em algum sentido. Quando a gente, consciente ou inconscientemente, na maioria das vezes inconscientemente, a gente acha que as pessoas têm algum poder sobre nós, sabe? E eu vejo que sim, uma das formas mais eficazes, imediatas de curar problemas de pele é a gente repetir para nós mesmos constantemente, assim, uma frase que eu sempre ensino para os meus pacientes, que é: eu me aprovo, eu me amo, está tudo bem no meu mundo, né? São 3 frases, na verdade, mas a eu me aprovo é a mais importante. Porque isso faz com que a gente retome o nosso poder, sabe? Então, crianças que têm problemas de pele, observe se a individualidade dessa criança não está sendo aí também invadida, né? Se você tem problemas de pele, se você não está se sentindo invadido na sua individualidade, observe tudo isso. Anorexia, bulimia, olha aí, gente. Tanto a anorexia quanto a bulimia são formas extremas de ódio contra si mesmo. Olha só que forte isso que eu falei agora, né? São formas extremas de ódio contra si mesmo, porque é quando se nega a nutrição, né? Então, por que você está negando a nutrição a si mesmo? O que está acontecendo de tão terrível na sua vida para você querer sair dela? Os pensamentos de quem tem anorexia e bulimia são muito terríveis contra si mesmo. Então, assim, são pessoas que às vezes receberam muitas críticas na escola ou na família, foram muito criticadas pelos adultos que estavam cuidando dela. Então, assim, não se sentiram amadas e aceitas. E associada a isso, a gente ainda vive numa sociedade que coloca num pedestal a questão da magreza, né? Então, a beleza é ser magro, e aí a gente traz umas questões assim culturais bem complexas que nós podemos falar em uma outra situação. Mas não funciona nada de fora para dentro, tá, gente? É sempre de dentro para fora. E as chaves para você, se você vive essa questão da anorexia e da bulimia, a chave é autoaprovação, tá? Se autoaprovar, se aceitar e se amar.
processo terapêutico, tá, gente? Vamos lá. Excesso de peso, falando aí, né? De bulimia, de anorexia. Gente, todo excesso de peso representa necessidade de proteção. Então, a gente procura proteção contra críticas que a gente recebeu, maus tratos, mágoas. A gente procura proteção quando a gente tem medo da vida, quando a gente tem medo de tantas coisas. Então, assim, quando aparece qualquer ameaça, né, na vida, muitas vezes as pessoas começam a entrar nesse processo de excesso de peso. E lutar contra a gordura não adianta. Dietas, assim, não funcionam bem, porque no instante em que se para a dieta, o peso vem de novo, sabe? No instante em que se para a medicação, o peso vem de novo. Então, a grande questão é se voltar para dentro. Assim como eu falei agorinha, o melhor regime que eu conheço é aprender a se amar, aprender a se amar, aprender a se aceitar, confiar no processo da vida e começar a se sentir seguro diante da vida. Vamos lá. Artrite, gente. Artrite é uma doença que tem origem na crítica também, sobretudo crítica de si mesmo. Vocês já viram pessoas assim muito críticas consigo, sabe? Qualquer coisa que faz, tinha que ser extremamente perfeito. Se não for muito perfeito, totalmente perfeito, a pessoa até adoece. E você conhece alguém perfeito? Eu não conheço. A gente estabelece assim alguns modelos de super pessoas que não existem, né? E aí a gente sempre traz aquela coisa de eu não sou bom o suficiente. Mas quem é? Quem é bom o suficiente? Então, assim, isso é um fardo muito pesado de se carregar. E pessoas que têm artrite, observem, são pessoas muito críticas consigo. Asma, minha gente. Asma é a sensação de que a pessoa não consegue respirar sozinha. Crianças asmáticas, elas assumem uma culpa por tudo que acontece de errado na família delas, no ambiente delas. Às vezes é na escola e tudo, mas começa muito em casa. E aí elas se sentem tão culpadas, tão indignas, tão merecedoras de punição, que têm crises asmáticas constantemente. E aí, quando vão ficando adultas, milagrosamente, elas melhoram, né? Quando vão ficando adolescentes, vão ficando adultas. E, às vezes, a asma ela é curada com a mudança de lugar, especialmente quando a família não vai junto. Então, assim, quando fica adulto, milagrosamente, melhora porque mudou de lugar. Às vezes casou, às vezes foi morar sozinho, a vida mudou, né? Então, assim, quando as pessoas que têm asma se afastam da família por conta de casamento, por conta de escola, a doença vai embora. E aí, se em algum momento da vida a pessoa experimenta aquela sensação novamente de culpa, de se sentir indigna, aí a doença volta. Olha como o nosso emocional, ele é muito forte, né, gente?
Então, assim, é sempre, como eu disse, de dentro para fora. A gente tem que curar dentro primeiro, pessoal. E aí nós temos as ites também, né? As inflamações, as ites. Todas as ites, gente, elas são indicadores de raiva. Porque a raiva, sempre que a gente sente raiva de alguma coisa, de alguém, de alguma situação, ela vai achar um meio de se expressar. Não importa quanto a gente tente fingir que não estava com raiva e tente esconder essa raiva de tudo quanto é jeito, ela vai achar uma forma de se expressar. Então, assim, a gente aprendeu desde criança que a gente não pode ter raiva, né? Que a gente tem que disfarçar, que a gente tem que sorrir, né? Que a gente não pode dizer eu tô com raiva. E nisso, o nosso corpo grita. O nosso corpo não só fala, ele grita. E aí, como que ele grita? Com as nossas ites. Então, quando você sentir raiva da próxima vez, vai lá pro CrossFit, né? Soca lá umas almofadas, dá uns gritos dentro do carro, sozinha. Mas coloca para fora de alguma forma, para isso não virar doença, sabe? O câncer, gente. O câncer é uma doença que vem dos ressentimentos, aqueles bem profundos, que a gente traz durante muito tempo, sabe? Ressentimentos profundos comem o nosso corpo, vão comendo, parece uma traça. Sabe aquelas experiências vividas na infância que jamais são esquecidas? Experiências vividas na adolescência que jamais são esquecidas, que jamais são perdoadas? Sabe aquelas coisas que acontecem na vida da gente que a gente fala assim, nossa, isso aqui eu não consigo perdoar? E aí você sempre lembra com muito ressentimento, muita dor. Aquilo uma hora vai vir à tona. E quando vier, pode vir em forma de câncer, sabe? Eu também observei, assim, em consultório, que as pessoas que têm câncer, elas são pessoas que têm muita dificuldade em se aceitar, assim, como elas são exatamente, sabe? Em se amar. E eu sinceramente acho que a grande chave de cura é aprender a se amar e se aceitar, gente, porque aprendendo essas duas coisas que parecem fáceis, né, mas não são, a gente conseguiria se livrar aí de muitas doenças. O vídeo tá o áudio, né, gente? O áudio tá um pouquinho longo, nós já estamos aí com 28 minutos, então eu vou deixar para gravar sobre as demais doenças no próximo. Espero que você tenha gostado desse, espero que tenha feito sentido para você e obrigada por ter ficado até agora. Até a próxima.